Pergunta que tem a ver com a igreja. Como que tem um jogo, né, de mercado, o jogo da igreja com a parede preta, com som, iluminação, enfim, com todo um repertório para atrair as massas. Como você tem uma igreja hoje que pregue uma mensagem centrada em Cristo e seja relevante a ponto de atrair pessoas também, sem barganhar com um evangelho fácil, o evangelho coach, ou seja, como ter uma igreja saudável nos dias de hoje? Rapaz, a primeira perversão é a gente achar que o evangelho tem a ver com um lugar chamado igreja, com essa casinha, com essa pocilguinha. O evangelho é para ser vivido no mundo. Igreja sou eu, igreja é você. Igreja é todo aquele que crê é igreja. Mas você veja, a perversão católica na cabeça dos protestantes ainda é tão forte que, assim como na Igreja Católica, eu cresci criança em Manaus, passava na porta da Igreja Católica, quando a luz estava acesa, era sinal de que Deus estava presente dentro do templo. Aí você tinha que passar com um certo cuidado. Conclusão, os protestantes que viraram evangélicos, que viraram pentecostais, que viraram neopentecostais, que viraram essa coisa indesignável que está aí, tratam tudo do mesmo jeito, porque dinheiro só vai para Deus se você jogar naquela caixinha do gasofilácio. Deus só te considera se você for ao culto, levantar a mão e dizer, cheguei, presente. Tem o cartão de ponto, né? Ponto. Não é adoração em espírito e em verdade. O que Jesus disse, entra no teu quarto e fala com teu pai que está em secreto, é coisa de otário. Porque eles só consideram igreja se tiver uma grande multidão obedecendo um indivíduo perverso que, em geral, é egresso de algum tipo de prática anterior, como a de camelôs. Aliás, a Universal recrutou muitos anos os seus pastores dos melhores camelôs na rua. Mandavam ver quem é que tinha o melhor gogó e levavam o cara, davam um treinamento de 4 meses para repetir aquela bobagem. E em nome de Jesus, em nome de Abraão, em nome da campanha de Gideão, em nome da campanha de Elias, é tudo Velho Testamento, tudo que cai barganha. Mas a gente tem que esquecer que igreja é isso. Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3. Agora, quem é que quer 2 ou 3 em amor, reunidos em nome de Jesus? Não traz lucro, Caio. Não, é muito pouco. É muito pouco. Então, a perversão é tão grande que até a pureza da tua pergunta já chega pervertida. Até a pureza dela. Você fez uma pergunta pura, mas já a partir de um pressuposto falso. Porque, como eu disse inicialmente, essa coisa foi inventada do 4º século para cá, não nasceu na manjedoura de Belém. Caio, mas assim, a igreja de Deus, ela vai crescer num sentido daquele texto de Atos, que dizia que o Espírito Santo acrescentava dia a dia aqueles que vão sendo salvos. Assim, a igreja que está fazendo um trabalho para Deus, ela vai crescer numericamente também ou não necessariamente? Não necessariamente, porque quando você lê em Atos 6:6, que diz assim, e crescia a palavra de Deus, crescia porque ali em Jerusalém tinha um grupo aumentando de pessoas, e crescia em profundidade porque tinha uma consciência nova da percepção do que Jesus tinha ensinado, se enraizando na consciência das pessoas. Por isso, eles contavam com a simpatia do povo, eles eram generosos, eles iam de casa em casa, templos, né? Eles não tinham templo nenhum, era de casa em casa, partiam pão, comunidade, acolhiam, né? As pessoas, eram acolhidas, amavam e eram amadas, tratavam bem. É nesse sentido. É impossível não querer estar lá, né? Claro, agora, e também tanto faz. Porque se Paulo fosse medir o sucesso do ministério dele por quantidade de gente andando com ele foi o maior fracassado de todos. Jesus. Ele, Jeremias. Você vai medir o sucesso de Jesus por adesão de pessoas? Os discípulos fugiram, ninguém ficou, e os que ficaram diziam Barrabás, crucifica-o, crucifica-o. Jesus, do ponto de vista da teologia do domínio, da teologia
da prosperidade das igrejas atuais, é o maior perdedor, é um loser. Boa. Como disse o Marçal, né? Só dizia essa coisa que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, porque ele não era casado e não tinha filho, senão o negócio dele ia ser dinheiro. Aí me desculpa. Isso é uma loucura. Eu aceito Como é que o herege sou eu. Porque num raciocínio desse é melhor você ser o herege, né? É. Porque como é que um cara que ele chega na figura de mais autoridade, né, que é Pilatos, e fala pra ele, eu que te dei a autoridade, ele tem consciência de quem ele é, né? E aí dizer que ele não tinha onde morar, porque ele não casou. Não, Jesus não estava em crise de Nenhum identidade. poder terias sobre mim se do céu não tivesse te sido dado. Agora, veja, não foi a mulher de Caifás que mandou um recado para Caifás, nem para Anás, nem nada. Foi a mulher de Pilatos que mandou um recado para ele na hora do julgamento. Não te envolvas com esse injusto, porque essa noite em sonho eu muito sofri a seu respeito. Quem foram os maiores heróis de Jesus nos evangelhos? Quem são aqueles que suscitaram exclamações de perplexidade divina em Cristo Jesus? É um centurião romano. Mulheres, a Cirofenícia. Depois vem ela, o centurião romano. Aí Jesus diz acerca dele, em verdade eu vos digo que em todo Israel eu nunca vi uma fé como essa. Portanto, Jesus não avaliava pessoas por doutrina, por frequência a culto, por dízimo ou oferta, por coisa alguma. Eu nunca vi em todo Israel uma fé como essa. E a pagã Cirofenícia, quando ele tentou tirar férias fora das fronteiras de Israel, não conseguiu, porque a mulher arrombou a porta da casa, entrou, incomodou, ganhou dele na guerra de repentes, porque aquela troca ali, que especialmente Marcos faz o diálogo ser mais completo, aquela troca de repentes, eram repentes nordestinos, era como literatura de cordel. Jesus citou uma frase popular, ela respondeu com outra, Jesus respondeu com uma, e ela jogou a última cartada, aí Jesus disse, mulher, Jesus se rendeu, mulher, grande a tua fé, seja feito contigo conforme tu queres. Esses são os grandes heróis da fé no Evangelho para Jesus. Ele não diz isso para ninguém. E o papo dele com Nicodemos não era doutrinário, era existencial. Acrescentando também a mulher, que era considerada adúltera, que jogou então óleo nos pés dele, chorou, enxugou com os cabelos, e ele constrói um memorial. É o nome dela. Se em verdade eu vos digo que aonde for pregado o Evangelho em todo o mundo, esta história será narrada para a memória dela. Exato. Memória de quem? De quem se derrama aos pés de Jesus. Pega o que tem e larga. Perfuma Deus com seu amor. E aí, quem é que quer isso? Exato. A gente é triste, mas infelizmente é verdade. E eu não sei se o nosso tempo já acabou, todavia, eu espero que entre os milhares que venham a nos ouvir e ver, porque eu sei que quando você mandar esse material para o Marcelo Cunha, que trabalha comigo, ele recortar e muita colocar os recortes nos meus ambientes digitais, milhões vão ver. Sim. E eu espero que dentre esses milhares e milhares creiam mais clara e nitidamente no significado do Evangelho de Jesus. Amém. Amém. Cara, a gente ainda tem alguns minutos aqui. A gente gosta muito de psicanálise. Eu queria entender um pouco da tua relação com a psicanálise. Você estudou por você próprio? Você chegou a cursar alguma coisa? Como é que apareceu para ti? Porque eu sei que até em alguns lugares você é apresentado também como psicanalista. Né? Eu tenho diploma de psicanalista. Ah, que legal. E agora, a minha maior formação psicanalítica é autodidática, que começou aí por volta de 1977 em Manaus. Nossa. Quando eu comecei, li os primeiros textos de Freud. Então você leu psicanálise quando ninguém falava disso. Não, era proibido, Brasil, era pecado. No Brasil era pecado. Era pecado. Fazia até pouco tempo que foram aí escritos. Eu li os primeiros livros de Freud, aí depois gostei. Psicologia já era, imagina a psicanálise. Gostei imensamente de Carl Jung. Aí eu comecei a ler e fui vendo as coisas boas, mas eu nunca me utilizei do instrumento psicológico para ganhar dinheiro, você sabia? Eu recebi diploma de psicólogo e psicanalista emérito por causa do trabalho
da minha vida inteira cuidando de almas humanas e das centenas de livros publicados, eles se reuniram e disseram, olha, se tem alguém que merece ser psicanalista é você. Porque a gente se consulta com você, a gente aprende com você. Agora, a minha psicologia é toda do Evangelho, que é a psicologia perene. Exato. Sim. Que é aquela que o pobre do Freud não teve acesso a ela nos dias da sua vida por causa do cristianismo. Assim como Nietzsche, quando disse que Deus estava morto, era o cristianismo, não era Deus. Religião, né? Era a religião. Engraçado, Assim né? como o Kierkegaard, que, meu Deus, tentou de todo o coração ser ministro, mas ele não aguentava, porque ele conhecia demais o Evangelho de Jesus para aguentar a igreja da Dinamarca. Acabou que, no fim da vida, ele virou um pregador de rua, pregando nas esquinas. Ô, Caio, e você vê... tem coisas da psicanálise que conversam com o Evangelho? Totalmente. Conversam? Totalmente. Porque tudo que seja verdade conversa uma coisa com a outra. O que não conversa é a mentira com a verdade. Mas onde quer que haja verdade na psicanálise, tem coerência com o Evangelho. E o Evangelho é verdade. Tudo que no Evangelho é Evangelho e tudo no Evangelho é verdade, dialoga com todas as verdades científicas, inclusive com mecânica quântica. Por exemplo, tem anos que eu parei de estudar teologia porque eu enchi a paciência. Tudo a mesma coisa, tudo menininho escrevendo bobagem, é tudo acerca disso, acerca daquilo, pode ou não pode, põe aqui ou tira dali. É um cansaço. E eu sou filho de um homem interessado por tudo. Então, muito cedo eu comecei a ter interesses, desde os meus 16 anos, 17 anos, por física. Porque o papai era um cara com compreensão matemática profunda, pura, muita consciência filosófica universal e entendeu mecânica quântica muito antes disso ser moda. Hoje em dia eu vejo esse modismo aí de mecânica quântica, um monte de gente que não entende nada de mecânica quântica, querendo transformar a mecânica quântica em ensino de coaches. Como reprogramar a sua mente quanticamente. Como isso e aquilo, é tudo dinheiro. E o pessoal não entende nada, pula de cabeça, meu irmão. Então, a minha psicanálise é de Cristo Jesus. Por isso, eu nunca aceitei ser remunerado para atender ninguém. Tinha gente que me dizia, eu pago 10 mil reais, eu vou do Canadá para a tua casa para ficar um sábado contigo. Te dou 10 mil reais para você me atender. Eu digo, não, pode vir de graça. Paga a tua passagem, a minha aqui, eu não estou precisando disso, não. Porque tudo que eu vou te dizer, você nem precisava vir. Você nem precisava vir. Se você me ouvisse direito, eu prego todo dia o Evangelho, que é pura psicologia. A mensagem do Evangelho é a psicologia aplicada no nível mais profundo possível. Esse apelido teológico para a mensagem de Jesus é uma farsa horrorosa, porque Jesus não tem que ser designado nem teologicamente, nem filosoficamente, nem psicologicamente, nem coisa alguma. É caminho, verdade e vida. E é caminho que ensina a viver, é verdade que te ajuda a se auto-perceber e é vida para você colocar em prática. Esse é o projeto da psicanálise, da psicologia. Agora, só tem um detalhe que eu digo para todos os meus amigos psicanalistas e psicólogos. Vocês demoram 8 anos, 10 anos com um cara voltando toda semana, 2 vezes por semana, para vocês faturarem. Comigo a coisa é curada rapidinho, sabe por quê? Porque aqui do meu lado tem alguém que me deu autoridade para dizer, meu filho, minha filha, estão perdoados os teus pecados. Aí o cara se levanta novo em folha, meu amigo. Tira toda a culpa. Tira toda a culpa assim com a mão, joga na cruz. Aí, tirou a culpa, acabou. Levanta até da cadeira de roda. Levanta de tudo, se cura de tudo, as psicossomatizações vão embora. Aquilo que até a medicina mais evoluída não sabe lidar, como a condição psicossomática, com o seu complexismo. Quando você chega, e eu já disse, já tratei de milhares de pessoas complexíssimas. Eu ouvi aquela história, o cara achando que estava me contando um negócio do fim do mundo. Eu dizia, olha, deixa eu só te dizer, uma pessoa parecida com você chegou junto a Jesus
e contou uma história pior do que a tua. E sabe o que Jesus fez? Ouviu como um ser humano, amou como um ser humano, abraçou com a graça divina, botou a mão na cabeça da pessoa, olhou profundamente nos olhos e disse: filho, filha, estão perdoados os teus pecados. Só amor. E essa autoridade ele me deu. Ele te deu. A Igreja Católica é que diz que só quem tem esse poder são os padres profissionais. E na Igreja Evangélica isso é proibido, é considerado heresia. Mas eu, como não tenho nenhum problema em ser herege de Jesus, eu venho praticando há 51 anos essa liberdade de ver as pessoas mais monstruosas. Né? Oi? A igreja perdeu esse ofício sacerdotal de trazer cura ao mundo. Claro, e a autoridade de falar como... Olha, eu não estou inventando nada. O apóstolo João diz no capítulo 5 da primeira epístola: se alguém vir o seu irmão pecar não para a morte, interceda por ele e Deus lhe dará a vida. O apóstolo Tiago diz para nós orarmos uns pelos outros para sermos curados, para perdoarmos os pecados uns dos outros. Jesus disse: perdoardes alguns os seus pecados, ser-lhe-ão perdoados. Se não for para a morte, agora eu já encontrei gente que matou mais de 70 pessoas no Esquadrão da Morte, no Rio de Janeiro. Um cara que foi comigo a Israel no ano de 1995, e eu não sabia quem ele era, um magrinho, policial. Era um grupo de 600 pessoas, não dá para você conhecer todo mundo, é claro. Mas eu via que ele chorava, chorava, chorava. Aí nós chegamos um dia na Galileia, e ali num dos quibutzes, às margens do Mar da Galileia, eu preguei sobre Pedro aturdido com Jesus e a pesca maravilhosa, dizendo: arreda-te de mim, porque eu sou um pecador. E aí eu expliquei como foi que aquilo aconteceu, e o cara aos prantos. Quando foi à noite, a gente estava num daqueles hotéis ali do Mar da Galileia, no Tiberíades Plaza, num bicho desse. Aí eu acabei de pregar na reunião noturna, aí ele veio para mim e falou: o senhor me receberia lá no seu quarto? Eu falei: claro, sobe comigo. Aí nós subimos, ele já foi se jogando no chão, gemendo igual grunhindo como um bicho. Falou: eu sou um filho do inferno, nada pode me perdoar. Eu falei: ó, meu filho, você não tem esse poder todo, não. Você acha que você tem poder maior do que a cruz? Aí ele: não, mas eu matei 77 pessoas na minha vida. Aí eu falei: Jesus lidou com gente que matou mais. Muito mais. Muito mais. E foi para esses que ele também disse: estão perdoados os teus pecados. A questão é a seguinte: teu coração está arrependido? Ele falou: se eu me arrepender mais, eu me suicido. Eu falei: não precisa, que aí é remorso. Gera morte. E arrependimento produz vida. É tristeza para a vida. Então eu te digo, em nome de Jesus, do Cristo da cruz, que disse: está pago e está consumado, que rasgou todo o escrito de dívida que havia contra ti, estão perdoados os teus pecados. Toda vez que eu vinha encontrar esse homem depois, ele estava subindo as paredes de alegria. Ele ainda vive até o dia de hoje, servindo a Deus com um coração limpo, puro e singelo, e buscando vida com Deus e alegria do Evangelho na vida dele. Quando ele me vê, me beija, me abraça, beija minha mão. Você me arrancou do inferno. Eu digo: eu não. Foi só a mão de Deus usando a minha para te puxar de lá, mas eu não tenho essa pretensão de ser nada além do que Jesus é em mim. Ele vive em mim. Então eu sou um pequeno Jesus andando por esse mundo, repetindo as obras dele. Como ele disse: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Eu tenho a garantia da intercessão dele, da validação dele, para dizer que os teus pecados estão perdoados, porque na cruz tudo foi pago e consumado. Agora, crente não crê nisso. Eles têm que matar touros e bodes, fazer sacrifícios recorrentes, todos os dias.
Jesus tem que morrer de novo por eles, porque eles nunca tomam posse dessa graça eterna. Não sabem nem o que é isso.